Fala pessoal, beleza? Olha só, esses dias atrás eu conversando com um colega que estava até perto de se formar, né? E como eu tenho postado vídeos aí sobre inventário florestal, ele então querendo ganhar, né, informação, conhecimento, experiência e tal, ele me veio com uma dúvida de quanto cobrar por um inventário florestal. Então eu achei interessante fazer esse vídeo aqui para ajudar, se você tem alguma dúvida aí nesse sentido, tá? Sobre quando você está exercendo os seus, os seus serviços como engenheiro florestal, quanto que você cobra isso, né, do seu cliente? Até porque uma prestação de serviço é diferente de um produto, em que você tem tudo definido ali, né, os custos de produção do seu produto, né, e aí você cobra um preço que você acha justo. Mas no caso de um serviço prestado, nem sempre você tem isso bem claro. Então, quanto que você cobra por um inventário florestal, tá? Bom, eu para responder bem essa pergunta, eu acho que é importante a gente separar uma coisa da outra, tá? No sentido de que, por exemplo, muitas vezes no seu desempenho das suas funções como engenheiro florestal, o inventário florestal ele é parte integrante de um projeto maior, né? Por exemplo, se você vai fazer um determinado serviço de licenciamento de um manejo florestal, né? Uma das partes do manejo florestal é o inventário florestal. Então, o inventário florestal ele vai estar inserido aí dentro de um projeto maior. Ou se você trabalha com floresta plantada e o seu cliente ou a sua empresa está precisando daquela informação para fechar um contrato, né? Então, eu entendo que nesses casos o inventário florestal ele é parte integrante de um projeto maior. Sendo assim, eu acredito que o custo a ser cobrado pelo inventário florestal ele tem que ser diferenciado, porque vai estar dentro aí de um pacote maior, digamos assim, tá? Então, eu vou procurar aqui especificar para vocês quanto cobrar especificamente por esse trabalho, por esse serviço, tá? Se você é engenheiro, se você for contratado especificamente para fazer um inventário florestal, então eu vou procurar te ajudar aqui. E também, claro, fica a dica para outros tipos de serviço que você possa, se Deus quiser, vir a desempenhar aí nas suas funções, tá bom? Bom, eu já vi casos em que às vezes a pessoa cobra um determinado percentual da produção pelo inventário florestal, tá? Eu entendo que você cobrar um percentual da produção, isso te torna até mesmo, digamos assim, um sócio, né? Porque se você vai ter um percentual ali da produção, isso quer dizer que na prática você tem um percentual do projeto como um todo, tá? É possível, claro, mas eu acredito que isso tenha que ser bem definido, bem acordado entre as partes, tá? Então, isso é uma forma de se cobrar pelo seu serviço, tá bom? Uma outra sugestão é que, se você é engenheiro florestal, você vai estar aí, digamos que sob o chapéu, sob o guarda-chuva de uma entidade de classe, tá? Eu sou engenheiro florestal aqui no Mato Grosso, e aqui nós temos a Associação Mato Grossense dos Engenheiros Florestais. Então, existe uma tabela de referência para determinados tipos de serviços, entre eles o inventário florestal, tá bom? Então, isso também é uma sugestão, você seguir uma tabela de referência de uma determinada entidade de classe, tá? Que no meu caso aqui é a Associação Mato Grossense dos Engenheiros Florestais, tá bom? Até onde eu sei, é uma tabela de referência, mas você não é obrigado a cobrar exatamente aquilo que está naquela tabela. Você pode cobrar mais, se você achar justo, ou dependendo da situação, você pode cobrar menos, tá? Mas de qualquer forma ela ajuda muito para os profissionais terem aí uma referência sobre quanto cobrar pelos seus serviços, tá bom? Uma outra sugestão, tá, de como que você pode chegar a um preço para se cobrar é, por exemplo, seguindo a legislação atual. Por exemplo, o engenheiro florestal, se eu não me engano, ele tem que ter para uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, se eu não me engano, o piso salarial é de 9 salários, tá? Então, suponhamos que você vai se basear aí nesse parâmetro, tá? Por quê? E como que isso vai se desenrolar na prática? Então, suponhamos que você faz o planejamento lá do inventário
e você calcula que para fazer aquele serviço lá vai ser necessário 10 dias. Então, baseando pelo salário mensal, digamos assim, você faz uma cobrança aí proporcional ao período de 10 dias, tá bom? Isso quer dizer que é esse valor final que você vai passar para o cliente? Não, ainda não. Porque esse é o valor dos seus honorários, tá? Mas para fazer o inventário florestal é necessário equipamentos, é necessário logística, é necessário mão de obra para você ter um suporte em campo, é necessário hospedagem, alimentação. Então tudo isso é negociado à parte com o seu cliente, com o seu contratante, tá? Eu, por exemplo, já teve casos em que eu fiz inventário florestal, né? Eu prestei esse serviço, né? E teve casos em que o contratante ele não forneceu nada, então eu incluí aí no valor cobrado não só os meus honorários, mas também todo o necessário para cobrir esses custos, tá? De logística, hospedagem, alimentação, materiais, enfim. E também já teve casos em que o contratante era uma pessoa conhecida, próxima, então eu não me preocupei com logística, porque a gente foi tudo no carro dele. Eu também não precisei preocupar com hospedagem e alimentação, porque eu fiquei alojado, né, digamos assim, nas dependências, na casa dele, tá? Então, nesse caso que eu tô citando aqui, parta do princípio aí de você, digamos, cobrar um valor diário pelos seus serviços, como sendo o seu honorário profissional, e aí a partir daí o restante você negocia à parte com o seu cliente ou contratante. Tá bom, gente? Então, nesse vídeo de hoje é só isso, espero ter ajudado, contribuído mais uma vez e valeu!